Algumas pessoas me escreveram pedindo que eu explicasse um pouco da minha técnica que eu utilizo no sumie, principalmente para que pudessem fazer um bambu simples e fácil. Olha só, eu vou usar alguns pincéis bastante fáceis de se encontrar em qualquer loja de produtos japoneses, Fude ou Fudepen, alguns pincéis menores, e vou explicar de maneira bastante simples para que você possa ser capaz de reproduzir na sua casa, tá? A técnica quando usamos para fazer o tronco, com esse pincel, ela é um pouquinho mais difícil. Então eu vou usar um pincel desse normal, um pouco mais largo, para que nós possamos fazer um tronco de um bambu bonito e realista. Observe bem. Eu misturei um pouco da tinta com água e com um pouquinho de pigmento verde para dar uma sensação diferente na profundidade que eu quero, tá? Ainda que o sumie seja utilizado somente a cor negra do carvão e o branco do papel, em distintas épocas foram utilizadas também alguns pigmentos de outras cores para dar uma realidade maior. O sumie vem da pintura chinesa e se você observar bem tanto a pintura chinesa, coreana e japonesa, elas seguem os mesmos padrões técnicos. Eu vou te explicar de maneira bem simples. Usando esse pincel, então, eu preparei com essa tinta que tem um pigmento verde e eu vou molhar apenas a parte do lado e do outro com negro, para dar a sombra. A técnica do sumie, luz e sombra, tem que ser feita em uma única pincelada. Então observe bem. Nós temos aqui um tronco, na parte de baixo. Agora eu preciso fazer os nós do bambu. Dependendo da posição que eu faço o nó, ele vai estar sendo visto de baixo para cima ou de cima para baixo. Ele pode ter algumas características bem diferentes. Eu vou colocar um pouquinho mais de tinta. Nós vamos usar um negro. Então, ele pode ser tanto colocando um pingo aqui e um detalhe aqui, como se a palha do bambu já estivesse crescendo, como simplesmente dois pingos ou um único traço. Tá? De todas as formas, dá um efeito bastante bonito e bastante interessante. Eu estudei com distintos professores, então cada um deles me explicou uma forma de fazer o galinho do bambu. Eu prefiro fazer uma pintura mais expressiva, que tenha mais a minha cara. Então eu deixo a técnica fluir, sair mais ou menos como eu gosto que esteja, né? Então eu não sigo os padrões que seriam os padrões técnicos, mas cada um pode fazer da maneira que preferir. Olha só, a técnica de folhas, que é o mais importante, por mais que você faça algum tipo de junção de folhas, sejam elas de vento, de chuva, seja como for, elas devem parecer folhas. Então elas têm que ter um princípio e um final. Ela não pode ser um risco somente, tá? Então veja bem, aqui eu vou fazer uma junção de algumas folhas. Quando você estuda o lado técnico, você vê uma folha, duas, três, quatro, cinco e a junção de todos os padrões que se fazem para que se pareça bambu. Eu vou fazer o mais usual. Duas que se seguem. Aí eu faço uma mais aqui, uma saindo de um lado e outra do outro. Então eu crio uma perspectiva bastante interessante. Eu posso seguir a mesma linha fazendo aqui, mas como eu quero uma expressão maior, eu vou seguir as folhas como se elas estivessem caindo. Então eu criei aqui duas perspectivas diferentes. Aqui eu vou colocar uma mais em cima, só para nós termos uma junção aqui de folhas bonitas. Então, ó, eu venho depois fazendo a parte interna dos galinhos que compõem o bambu. Posso fazer a complementação aqui com duas folhas bastante, eu digo sempre sadias, porque a folha ela tem que estar sadia, porque senão ela não vai parecer um bambu. Tá? Então eu fiz uma composição que buscou equilibrar a parte de baixo, é uma composição que está feita em elemento fogo. Ela tem a sua energia bastante intensa, ela tem um conteúdo bastante programático dentro daquilo que eu quero que reflita como pintor, né? Então a pessoa que analisa, ela vai ver uma pintura forte. Eu coloco um pouco mais de folhas aqui, ó, e dou assim uma outra cara também, tá? Uma outra perspectiva. Se você for olhar agora, desde a minha perspectiva, por favor, vem aqui, você vai ver como foi construído o bambu. Ele ainda está um pouco molhado,
Mas quando ele secar, você vai ver que ele vai ter uma perspectiva diferente. Ele vai ter uma cara bastante expressiva dentro daquilo que eu estou querendo dizer. Então observe só. Eu usei a estrutura normal, baixa, usei apenas a parte do segundo nó, mas eu criei uma perspectiva de folhas que são chamadas de técnicas de manchas. Ela tem como se fosse uma silhueta. Então você tem aqui a luz programada e você tem a sombra nas duas partes. Uma vez que a primeira parte do nosso bambu já está feita, eu vou colocar algumas folhas que estão na parte de trás. Então elas, em geral, são mais de uma cor cinza. Ó. Elas não têm a mesma cor das que estão na frente. Então eu vou criando aqui, mais ou menos na mesma sequência de folhas, uma outra capa para dar uma outra perspectiva, que vai dar uma beleza também singular na nossa pintura. Tá? Apenas coloco algumas por trás. Ela vai dando uma ideia da pintura que eu quero ter. Uma vez que nós já temos essa parte do bambu construída, vamos colocar um passarinho. Para dar uma beleza maior, poderia ser um pássaro, pode ser um inseto, pode ser aquilo que você se sinta melhor em fazer. Em geral, os insetos são mais fáceis. Os pássaros, pela perspectiva natural dele, né, ele vai ser um pouco mais difícil. Mas olha só, vou tentar fazer um pássaro bem simples para você ver. Eu faço o biquinho dele assim. E no intervalo da linha central é onde eu tenho que colocar o olhinho. O olhinho ele pode ser tanto mais meigo, como ele pode ser um pouquinho mais malandro. Aqui eu vou fazer um olhar um pouco mais doce no passarinho nosso. Vou fazer a parte de baixo, que é onde vai dar uma expressão também maior nele. Geralmente ele tem essa manchinha aqui, ó, negra, né? E aí com o pincel de lado, eu vou vir trabalhar toda a perspectiva que eu quero. Então, como eu quero ele olhando para o outro lado, eu já vou girando aqui o corpinho dele. Muito simples até de fazer, né? Aqui, o pescocinho dele, ó, eu vou juntar aqui com o corpinho. Aqui a parte de baixo, você vai ver que já vai começando a formar aí a expressão da carinha do nosso passarinho. Lembrando que o sumiê não tem rascunho, então a sua técnica ela deve estar à altura, tá, daquilo que você quer fazer. Não adianta você imaginar fazer algo que você não estudou ou que não treinou, naturalmente vai te trazer uma dificuldade maior na sua composição, tá bom? Nós vamos fazer a parte de baixo dele, aqui vai sair a patinha, né? E aqui é onde nós vamos concluir até chegar ao rabinho. Geralmente eu uso manchas, mas como eu estou tentando explicar para vocês de uma forma simples, eu vou fazer ele de maneira muito simplesinha. Ó. Então aqui o finalzinho e aqui no final nós temos um rabinho, né? Onde encontramos aí a perspectiva. Ó. Naturalmente ele tem as asinhas aqui, ó. Então eu vou construir de maneira simplesinha as asinhas dele. Não pode passar a parte de baixo, naturalmente. Do outro lado, apenas a parte de cima. Ó. E aqui, a linha que ajusta a partezinha de baixo dele. Né? Obviamente que ele vai ter algumas manchinhas que a gente vai colocar depois. É um passarinho malandrinho que está aí buscando alguma coisinha. Agora aqui eu volto a colocar algumas folhas, porque nós precisamos, né, que ele esteja aí. Então,
Uma vez que o princípio da nossa perspectiva já está começando a ter forma no passarinho, na nossa obra, eu dou alguns detalhezinhos em cor, como eu disse, para dar uma carinha diferente nele. Tá? Então eu coloco o biquinho aqui, numa cor ocre, buscando uma cor mais natural, poderia ser marrom, poderia ser qualquer outra cor. E no olhinho, na parte de baixo, né? E dos lados, ó, que é o que vai dar aquela expressãozinha bonita no olhinho dele. Ó. Se você olhar, ele tem um olharzinho doce, um olharzinho... Ele vai estar olhando alguma coisa, nós vamos decidir o que é que ele vai estar olhando. Agora, é claro, o nosso passarinho tem que estar olhando alguma coisa. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, um inseto. Eu vou fazer um galinho aqui, ó, passando pertinho dele. Né? Não necessariamente tem que ter uma folha aqui. Vai ter alguns outros galinhos aqui, assim. Aquela coisa bastante curiosa que a gente vê nos bambus, né? E agora eu vou fazer um insetinho aí, ó. Tá? Vou fazer uma cigarra, que é talvez facinho de fazer, não tem nenhuma dificuldade. Eu faço primeiro aqui, eu monto o corpinho, a manchinha do corpinho, tá? Aí eu tiro o excesso de água, pode ser numa cor só branco e negro, seja como for, e faço a manchinha da asinha. Então agora, se eu acho que tem muita água, eu posso secar com guardanapo ou com secador. As duas formas são corretas. Eu uso as duas, né? Porque senão quando você pinta, a tendência é a tinta correr com a água e prejudicar a sua técnica, a sua pintura. Então, vamos começar aqui, ó. A gente vai fazer a cabecinha da cigarra, né? Ela tem assim uma curvinha, tem um biquinho aqui. E o corpinho ele é mais negro, né? Então a gente faz umas manchinhas aqui até a gente conseguir chegar na asinha, tá? Agora damos seguimento com a asinha. Vamos fazer primeiramente as linhas principais, que seria a parte de fora. Vamos demarcar aonde eu quero que seja a asinha da minha cigarra. E vou fazer depois com muito cuidado a parte interna. Eu estou usando um pincel um pouco mais fininho, para que possa ter os efeitos que eu quero. Poderia usar também o pincel normal, exige uma técnica um pouco mais difícil de controle, mas o interessante é que você veja qual é a construção que eu estou fazendo da obra, da pintura, né? De maneira bem simples para que você seja capaz de reproduzir na sua casa. Veja bem, faço a parte interna, com bastante cuidado, principalmente buscando sugerir. A pintura, ela sugere muito, não é? Porque ela é a marca do pintor, ela é a forma como ele enxerga aquilo que ele está pintando. Então, por isso eu gosto muito de uma pintura mais expressiva. Vamos fazer agora a partezinha da frente aí, logo as patinhas. Ela está em cima de um galinho. Então, o passarinho está olhando um inseto aí. O que ele está querendo, eu não sei. Olha que simples e fácil. Se você olhar agora desde a minha perspectiva, olha os efeitos que nós criamos. Das folhas que estão na frente, das folhas que estão atrás. Olha as luzes que nós criamos no tronco do bambu, no passarinho, no inseto. Nós fizemos de maneira bastante simples para que você possa ser capaz de fazer na sua casa, de reproduzir. Lembrando que a pintura precisa ter expressão, precisa ter energia, precisa ser algo que represente o que o pintor está querendo falar, principalmente aquilo que ele leva dentro. Espero que tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.